quiser. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama o teu espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama o teu espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Madrugada especial, que essa madrugada seja realmente assim de bênçãos, de encontro entre o seu coração, coração de Deus. A alegria de receber Farla Balbino e Ariel. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Vamos fazer um programa lindo nessa madrugada. Amém. A gente tá Imaginou aquele coração assim que está mais agitado, de repente vai reencontrar aquela paz que há tanto tempo se está precisando. E a música tem um poder nisso gigantesco, né? Sim, ela nos aproxima muito mais de Deus, né? Ela nos ajuda a chegar a tudo. Você sabe que às vezes uma das coisas que eu faço é assim, pegar o violão, não toco tão bem assim, né, quanto o Ariel, mas assim, pegar o violão e ficar cantando, deixar assim o coração falar. Às vezes a arte tem esse poder, né, de nos possibilitar fazer aqueles mergulhos interiores, né? Eu tô aqui com um livro lindo em mãos. Farla, que inspiração, hein, minha filha? Cura-me. Cura-me. Eu estava vendo assim que você vai fazer, acho que são 13 dias, né? De reflexão, de aprofundamento, mas teve um dia aqui que me chamou a atenção. Eu me perdoo. Essa é a temática desse segundo dia que você vai nos ajudando a fazer esse mergulho. Às vezes, esse livro é realmente uma graça. De vez em quando eu leio de novo, embora Deus tenha me dado essa graça de escrever, eu leio e falo assim, meu Deus, realmente só pode vir do Senhor. E sobre eu me perdoo. Às vezes a gente leva uma vida tão difícil, né? Tem problema com os outros, tem problema consigo mesmo, porque não entendeu que você também erra. Você também pode cometer alguns equívocos. E é preciso ter paciência comigo, né? Consigo mesmo. Engraçado que quando eu não tenho paciência comigo, eu também não tenho paciência com o outro. Já parou para perceber? Ou Farla, e às vezes a gente é super exigente com o outro e é pouco exigente com a gente. E outras vezes a gente até assim é complacente com os outros, mas de uma severidade interior, né? Por isso que a hora que eu estava lendo, né? Muitas coisas já aconteceram em nossa vida, em minha vida, na sua. Erramos, acertamos, vencemos, fracassamos, caímos, levantamos. Nem tudo foi como eu e você gostaríamos que fosse, ou que
julgássemos ser o certo para acontecer ou fazer. Mas eu quero convidar você, nesse momento, a trazer em seu pensamento aquilo que são arrependimentos, coisas que você fez, que gostaria que não tivessem acontecido, trazer à sua mente agora aquelas coisas que entristeceram o seu coração. Em primeiro plano, coisas que, conforme você sente, aconteceram por culpa sua e que lhe trazem constrangimento ou tristeza. Ou seja, você está convidando a gente a trazer, a tocar, né? Aquelas regiões que muitas vezes a gente não está querendo tocar, né? Aquelas emoções que muitas vezes a gente está ali escondendo embaixo do tapete. Traz à vista de todos. E aí a gente fala assim às vezes, eu não quero nem lembrar disso. Não quero nem lembrar disso. Mas, gente, olha só, às vezes você tem uma doença lá dentro do seu corpo, não quero nem lembrar disso. Você pode pensar assim. Só que para tirar aquela doença lá de dentro do corpo, o médico precisa abrir, precisa mexer, depois costurar. Dói, às vezes dói quando mexe naquela doença, naquela dor lá. Mas para sarar precisa acontecer isso. Para sarar precisa de mexer, né? Então é isso que acontece. É uma dor? Às vezes mexer dói, mas vai sarar. Ó, nós vamos fazer um programa muito lindo. Você falou em médico, né? Você vai conhecer hoje um médico. Eu acho que, assim, é um dos médicos que tem um futuro mais promissor. Porque é de uma capacidade, é de uma profundidade e tem realmente mudado a vida de muita gente nesse nosso Brasil. Eu digo futuro promissor porque ainda é muito novo. Mas sabe quando você vê assim, aquele rosto jovem, mas de uma capacidade de transformar vidas com boas dicas? Eu quero fazer um programa especial. A gente vai aprender muita coisa. A gente vai saber, por exemplo, o que pode, o que não pode, o que é bom, o que não é bom. Por exemplo, todo mundo fala assim, tem que comer bastante fruta. Aí eu gostaria de perguntar para ele assim, comer bastante fruta, mas será que comer bastante fruta ajuda? Porque tem muita gente que diz, eu vou passar o dia só comendo fruta. Isso é uma coisa boa ou será que não é tão bom assim? Você sabe ou não sabe? Olha só, eu quero saber, mas eu não sou nem boba de falar alguma coisa agora, sabendo que tem um médico especialista aqui nessa área mesmo. É muita ousadia, né? Muita. E vou aproveitar o tempo inteiro no programa de hoje, gente. Inclusive, encontrei com o médico e falei pra ele assim, o que você é? Ele falou, nutrólogo. Eu falei, tudo que eu tô precisando. Muito disso. Eu falei pra ele, eu preciso Todos nós muito disso. Menos o Ariel, né? Ariel tá todo certinho. Pera, eu tô barrigudinho. Todo novo. Nós vamos fazer realmente um programa muito especial, então nós vamos cuidar da nossa saúde, a saúde física e hoje um programa especial também, cuidando dessa parte da espiritualidade. Sabe que hoje é dia de Santo Inácio de Loyola? Eu estava falando agora há pouco, né? O fundador dos jesuítas, da congregação do Papa Francisco, né? E tem uma coisa que a gente pode aprender com esse santo. Quantas vezes a gente ouve reclamação, por exemplo, de chefes, né? A atitude do chefe lá no trabalho. E é muito comum, às vezes, um empregado dizer que é cobrança demais, estão me perseguindo. Gritam lá no trabalho, reclamam lá no trabalho. Tudo seria diferente se os líderes tivessem a competência apontada pelo fundador da Companhia de Jesus. Santo Inácio de Loyola pregava que chefe, aquele que está à frente, né? Aquele que é o líder, deve se preocupar não só com as tarefas, mas deve se preocupar com as pessoas. E a boa notícia é que esse conceito de liderança, né, de Santo Inácio de Loyola, vem se popularizando nas diretorias das empresas. Muitas empresas já entendem que aquele que está à frente deve incentivar, inspirar a equipe e, desse jeito, se atinge o objetivo em comum. Por que estou me aproveitando dessa personalidade, né, desse santo do dia de hoje, Santo Inácio de Loyola, para trazer esse tema? Porque eu acho que nessa época de pandemia, as nossas emoções, elas estão muito mexidas. Não é à toa que eu trago um livro como esse, né? Cura-me. Não é à toa que eu quero cuidar também do seu físico ao longo desse nosso programa, do seu organismo, da sua saúde física, mental, emocional.
Porque muitas e muitas vezes o ambiente de trabalho, ele passa a ser um ambiente de tortura. Eu fui buscar, por exemplo, a raiz da palavra trabalho, é tripalium. Eu não sabia disso, é uma raiz latina e, assim, três, era um instrumentozinho, como se fosse uma espécie de uma forquinha, sabe? Que gera sofrimento. Eu não sabia também. Aí eu falei assim, olha, muitas e muitas vezes na raiz da palavra trabalho tem aquilo que é a realidade de muita gente no trabalho, né? Esse sofrimento, essa angústia. O verdadeiro líder é aquele que faz no ambiente de trabalho um clima mais leve, né, gente? Isso não significa que não se leva a sério aquilo que precisa ser levado a sério, mas existe uma forma humana de você tratar as pessoas. Existe um jeito humano de você valorizar o outro, aquilo que ele faz de bom, aquilo que ele faz e que é o dom dele, e você faz com que esse dom floresça. É assim que a gente quer essa nossa humanidade, né? Mas a gente tem visto caminhos tão opostos. Eu estou falando dessa época de pandemia porque o nosso emocional nessa época também está muito abalado, né? Por tantas e tantas coisas. Mas que as nossas relações ali em casa e também nas nossas empresas possam passar por essa ideia. Aquele que tem mais poder, entre aspas, que seja aquele que se coloca também a serviço. Aquele que quer e se alegra quando o outro cresce ao seu redor. Aquele que sabe captar ali qual é o dom que essa pessoa tem e explorar o melhor dom que essa pessoa tem a serviço também dos outros. Isso não é uma utopia, não. Eu tenho visto empresas onde isso tem sido levado muito a sério. Eu tenho visto uma mudança de mentalidade, de compreensão. E que bom se a gente pode se inspirar num santo da Igreja Católica como Santo Inácio de Loyola. Quer conhecer um pouquinho mais sobre a vida dele? Roda o VT, vai lá. Santo Inácio de Loyola nasceu no ano de 1491 no Castelo de Loyola, que ficava em uma região do norte da Espanha. Era filho de família cristã da nobreza rural e era o caçula de 3 irmãos e irmãs. Quando tinha aproximadamente 15 anos, Inácio colocou-se a serviço de Juan Velázquez de Cuéllar, ministro do Tesouro Real na época. Aos cuidados de Juan, Inácio recebeu a formação, aprimorou sua cultura e tornou-se um cavaleiro, se interessando por aventuras militares. E como descreveu em sua autobiografia, até os 26 anos de idade, tinha sido um homem entregue às vaidades do mundo. Essa história começou a mudar de rumo, quando em um combate militar, Inácio foi ferido por uma bala de canhão, que além de partir sua perna direita, deixou lesões na perna esquerda. Durante o seu período de recuperação, Inácio dedicou-se à leitura de livros de santos que falavam sobre a vida de Cristo. Foi aí que ele percebeu que as ambições do mundo lhe causavam alegrias passageiras e que só Jesus Cristo encheria o seu coração de uma alegria duradoura. Tomado pelo amor de Deus, pendurou sua espada aos pés da imagem de Nossa Senhora de Montserrat e entregou-se à vida eremítica, onde viveu seus exercícios espirituais e, logo depois de estudar filosofia e teologia, lançou os fundamentos da Companhia de Jesus, a congregação dos jesuítas. Ele dizia que o objetivo da companhia não era simplesmente a salvação e perfeição da própria alma, mas também para ajudar na salvação e perfeição da alma do próximo. Santo Inácio de Loyola dedicou-se até o fim da vida em salvar almas e apresentar o amor de Jesus. Foi para o céu com 65 anos e de lá intercede para que nós façamos o mesmo, com todo o coração, com toda a alma e com toda a vontade. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. 14 minutos de um novo dia que está só começando. Eu queria acalmar, sabe, esse seu coração, quem sabe agitado por 1000 preocupações. Há uma oração bonita de Santo Inácio, que é o santo do dia de hoje, né? Diz assim: tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade. Toma conta da minha memória.
o meu entendimento, a minha vontade, tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que possuo, é presente teu. Todos os dons que me destes, de alguma forma, eu agradeço. E eu peço, segundo a tua vontade, dá-me somente o amor e a graça que eu preciso para mais um dia. Esse dia está só começando, esse sábado. Que esse programa traga a paz que você precisa e, digo mais, que você merece, sabe? Quem sabe você seja aí um guerreiro, né? Fica equilibrando os pratos todos os dias, né? Para tentar manter essa família, ufa! E são tantas as preocupações. Às vezes vem aquela angústia de, estou sozinho, sozinha. Você, ao longo desse programa, vai ter dicas tão valiosas, sabe? E pode ter certeza que, no meio dessa dificuldade que você está passando, você vai ter grandes inspirações. Madrugada especial de encontro com o coração de Deus. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Ó, daqui a pouquinho você vai entender por que é que a gente anda tão estressado nesses nossos tempos. Você vai entender o que é que pode te ajudar no dia a dia a combater um pouco mais esse estresse. O que é que você pode fazer de concreto ao longo desse dia, ao longo desse sábado, e que vai te ajudar a ter mais qualidade de vida. Como ser mais calma? Ultimamente ando muito estressada com tudo. Não tenho paciência com o meu marido, com os meus filhos e nem com os meus colegas de trabalho. Eu até tento me controlar, mas parece que toda hora surge alguma coisa para me tirar do sério. Até algumas brincadeiras que eles fazem estão me irritando. Eu não queria ser assim. Queria ser mais calma, mas parece que as pessoas também não me deixam refletir. Sempre ficam me provocando. Como suportar? O que Jesus faria no meu lugar? Depois de um certo tempo dedicado ao mundo, ao trabalho ou às ocupações exteriores, mesmo entre os corações mais fervorosos, a vida de oração parece sofrer alguma perda. Até mesmo os mais santos sofreram essas provações e precisaram lutar para controlar os seus instintos humanos e conservar o seu espírito de paz interior, sempre dirigindo os seus pensamentos e intenções unicamente para Deus. Mas Deus, de modo algum, punirá as nossas fraquezas se Ele perceber nossos esforços e o verdadeiro desejo do nosso coração de ser cada dia melhor. Ele sempre vai nos dizer: venha encontrar nas águas vivas do meu coração o segredo para suportar as dificuldades. Assim que iniciou sua vida pública, Jesus também não teve dias tranquilos. Pelo contrário, encontramos nos evangelhos diversos momentos em que Jesus enfrentou provações e acusações. Sempre era questionado, sempre zombado, e muitas pessoas duvidavam das suas palavras. Mas o que fez Jesus suportar tantas adversidades foi a sua firme decisão de mostrar que, através da mansidão, é possível enxergar a luz que há por trás de todas as coisas. Ele é o nosso maior exemplo de paz, amor e de doação. Ele mostra claramente
o quanto a verdadeira liberdade está em ser da paz e não do ódio e nem do rancor. Ele mesmo dizia: sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Quando confiamos o nosso coração a Deus e pedimos o seu auxílio, tudo se torna leve. Às vezes soa um pouco estranho ouvir que o fardo é leve de alguém que carregou uma cruz pesada, mas é aí que está a chave de tudo. Em sua cruz já estavam todas as nossas maiores dificuldades. Quando cremos nisso, suportamos tudo com paciência, porque essa paciência não vem de nós, mas vem do próprio Cristo, que tudo nos dá em abundância. Como ser calmo? Pedindo e confiando no auxílio da graça de Deus. Como é que a alimentação pode ajudar a gente a encontrar caminhos, né, para ter um pouquinho mais de serenidade, vencer o estresse? Tem muita gente estressada, tem muita gente que não sabe se alimentar com aquilo que realmente te faz bem. Por isso que eu estou entusiasmado, a Ariel já disse que também está super entusiasmado para entender o que é que o nosso bom amigo e doutor vai nos ajudar. Eu sei que a Farla vai fazer suas perguntas também. Vou receber agora o Dr. Marcelo Lima, médico, pós-graduando em Ciências da Obesidade, atua na área de nutrologia, com foco na área do emagrecimento, medicina esportiva, modulação hormonal e trabalha no núcleo do nosso querido Dr. Cláudio Muti, que é médico formado há mais de 30 anos, tem uma vasta experiência e um trabalho lindíssimo aqui em São Paulo e que abrange Brasil e outras partes do mundo. Alegria de receber o Dr. Marcelo. Dr. Marcelo, seja muito bem-vindo, bom dia. Obrigado, Dalcides, bom dia, é uma honra estar no seu programa aqui. Você sabe, quando vem um médico, eu sempre, fico preocupado, eu não sei fazer as perguntas direito, não é a minha área, mas o Dr. Marcelo me disse assim: Dalcides, quanto mais ignorante você for, melhor ajuda as pessoas. Olha que beleza, hein? Então você que está aí em casa, está cheio de dúvidas como eu, não tenha vergonha de entrar em contato com a gente, de fazer sua pergunta, certo? Fala, não é isso? É isso mesmo. E quero avisar o doutor, o senhor está frito. É isso aí. Então vamos perguntar tudo que a gente quer. Ó, vocês sabem de uma coisa? Tem muita pergunta, eu comecei fazendo essa, porque realmente eu tenho essa dúvida. Se eu quiser passar um dia só me alimentando com frutas, será que essa é uma coisa boa? Estou falando isso porque eu me lembro, lá em Piracicaba, quando eu era adolescente e tal, eu me lembro da minha avó falando: come bastante fruta, meu filho, bastante fruta, meu filho. É assim mesmo? Doutor Marcelo, muito obrigado por ter vindo e me ajuda nisso. Fruta, se eu passar o dia comendo fruta, boa ideia? Então, Dalcides, a dieta ideal, a dieta principal, ela tem que ter uma vasta... O prato tem que ser colorido. Isso é uma ideia legal, porque quanto mais colorido o prato mais nutrientes tem. Porém, a gente não pode focar só num alimento específico. A gente tem que ter uma variedade também dos nutrientes. Então, a gente tem que ter vegetais, como as hortaliças, as verduras, os legumes. Tem que ter uma porção de grãos, que, principalmente se forem integrais, porque tem mais fibras. E tem que ter proteína. Quando você consome só fruta, você está pegando os minerais, as vitaminas das frutas, mas está só num alimento específico. Então, a gente acaba ficando com um déficit de proteína. Então, desaconselhado. Desaconselhado. Né? Passar um dia só nas frutas, não. Elas têm que fazer parte, ela tem que estar na sua alimentação. Só que ela tem que ser fracionada, umas 3 porções. Mas aí vem uma outra pergunta, porque é natural que, então, a gente questione um outro método de emagrecimento. Um método de emagrecimento onde você elimina absolutamente tudo e fica praticamente só com aquilo que é proteína, assim conhecida como a dieta da proteína. Então, pode ser que, seguindo essa sua linha,
ficar só com a proteína também tem o seu perigo. Eu gosto de ter a variedade, o equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio é tudo. Quando você tem o equilíbrio, você alcança uma maior oferta de nutrientes. Então, ficar nessas dietas muito focadas, vou ficar só na proteína, vou ficar só no vegetal, só no carboidrato, não dá certo. Isso não é o equilíbrio, isso acaba pecando um pouco. Fala, Farla. Ela tá lá assim, eu quero fazer pergunta, eu quero... parece que aquelas crianças na escola, assim, né? Ela fica erguendo a mão, né? Fala. Nossa, são tantas perguntas na minha cabeça. Aproveita, filha, vai lá. As mulheres, elas, tipo assim, tem esse negócio de ficar emagrecendo, né? E aí, nossa, você falou uma coisa, Dalcides, muito legal sobre... você abordou uma coisa com o doutor muito legal sobre, ficar só na proteína, não ficar só na proteína. Eu já vi gente caindo assim, porque vai ficando sem um pouco de carboidratos, né? Então, aquela dieta low carb que o povo fica fazendo por aí e tal, ela então não é tão ideal assim. Então, quando a gente fala em carboidrato, a primeira coisa que a gente pensa é no açúcar, na massa e no arroz. É o que é o mais comum das pessoas pensarem no abrangente. Só que o carboidrato, ele vai além disso. O carboidrato está presente nos grãos e tem uma preferência sempre por grãos integrais. Por que os grãos integrais? Os grãos integrais, eles promovem maior saciedade. Ele fica mais tempo, demora mais a digestão. E também a gente pode encontrar carboidrato, por exemplo, na abóbora, na batata doce, na beterraba. Então, se a gente ficar nessa ideia de, não vou cortar os carboidratos estão presentes em outros alimentos que a gente pode ter maior nutrientes. Aqui a massa, o açúcar e os outros carboidratos simples, os refinados, eles acabam sendo calorias vazias, então assim, não vale a pena você colocar eles. E às vezes eles estão muito abrangentes no prato, né? O prato de macarrão é praticamente inteiro de macarrão com molho, então é puro carboidrato ali. O arroz, as pessoas também pegam, às vezes carregam a mão no arroz. Então às vezes melhor você optar por porções menores, porque o carboidrato sim, ele traz energia, mas em porções menores e priorizar a metade do prato, por exemplo, numa refeição, com os vegetais, que isso já dá um equilíbrio muito maior. Agora, fala. E como é que vai ficar, por exemplo, eu já fui pensando em outras coisas, mas até me faz pensar como que fica a energia de uma pessoa que malha se ela corta todo o carboidrato. No outro dia ela vai ficar fraquinha, porque carboidrato é energia. Então, eu gosto de pensar o seguinte, quando você vai fazer um exercício físico, você deve consumir um carboidrato, você pode colocar, mas às vezes você pode escolher um carboidrato, porque assim, tem carboidratos que o estômago absorve muito rápido, isso não é legal, porque quando você absorve muito rápido o carboidrato, vai muito açúcar para o seu sangue. E quando vai muito açúcar para o seu sangue, acaba fazendo um pico de glicemia, e esse pico não é legal, porque você libera um hormônio que chama insulina, que é um hormônio extremamente inflamatório. E as doenças, elas estão voltadas para a inflamação. Então, sempre optar por um carboidrato que tenha um maior tempo para ser absorvido. Por exemplo, uma banana. Banana é essencial para treinar antes. Você não precisa se encher de comida antes de treinar. Uma banana e depois priorizar comer mais uma banana no pós-treino, junto com uma proteína, por exemplo, whey protein. Então, para academia, para exercícios físicos, você tem que ter um pouquinho, sim, de carboidrato antes. Já mudou o meu conceito de carboidrato. Eu já via o carboidrato, na minha ignorância, eu já via o carboidrato como um inimigo. Então, tudo que falava assim, carboidrato, tem que eliminar o carboidrato. Mas, de repente, você falou aí, eu entendi direito, você falou de batata doce, alguma coisa assim? O que é que tem carboidrato? Grãos, por exemplo? Grãos, isso. Por que esses carboidratos? Porque assim, a gente precisa de carboidratos que eles têm o índice glicêmico. O que é esse índice glicêmico? É o quanto ele vai demorar para ser absorvido pelo corpo. Então, é melhor você sempre optar por alimentos que têm um índice glicêmico maior. Os grãos, eles além de ter esse índice glicêmico maior, por exemplo, como a quinoa, a linhaça, a chia, eles também têm fibras, vitaminas e minerais. Então, acaba sendo um alimento mais completo, um superalimento, do que a gente sempre priorizar, por exemplo, os carboidratos de caloria vazia, como, por exemplo, a massa. Em vez de comer arroz, por exemplo, eu coloco ali com vegetais e coloco a chia. Isso eu posso fazer essa conciliação? Isso. Inclusive, além de colocar o grão, existem muitas receitas que vão à chia, que vão à linhaça, como as farinhas desses produtos vão como o elemento principal. Então, você fazer essas receitas é uma maneira de você tirar os alimentos que são à base de farinha de trigo, porque a farinha de trigo é extremamente inflamatória. E inflamação é sinônimo de doença. Farinha de trigo, então, por exemplo, o pãozinho que eu como lá na padaria.
Então, o perigo da farinha de trigo, o que acontece? Ela é muito rica em glúten. E o glúten, mesmo que você não tenha problema intestinal, seja uma pessoa celíaca, o glúten ele causa uma inflamação em diferentes níveis, dependendo da pessoa. Mas essa inflamação, ela é crônica, ela vai se arrastando. E as doenças, Dalcides, elas têm 3 origens principais. Ou elas são genéticas, ou elas são congênitas intraútero. O que é congênitas intraútero? É quando você está na barriga da mãe. Ali você já... Isso, são transmitidas pela mãe, pela placenta. Ok. Ou elas são inflamatórias. Então, se a gente tiver vários hábitos que diminuam os fatores inflamatórios, com certeza eles vão ser benéficos para a nossa saúde. Então, daqui a pouco nós vamos saber quais são esses hábitos que nos ajudam a combater essa inflamação. Agora é o seguinte, ó, eu vou perguntar agora para a nossa Farla, porque tem a ver com o livro dela. Farla, nós estamos em época de Olimpíada. E nas Olimpíadas eu acompanhei um pouquinho que a Simone Biles, né? É uma americana, ginasta, artística, um show de mulher, assim. 25 medalhas em campeonatos internacionais, 19 medalhas de ouro. Então, de repente, ela chega nessas Olimpíadas, lá em Tóquio, e todo mundo já aplaudindo e fazendo reverência. Acontece que ela, ao entrar lá, como é que chama lá, o Natanzinho? Lá no estádio, lá para fazer a sua exibição, ela de repente começa a perceber que assim, não estava tendo domínio da situação. Começou a errar os movimentos numa tal forma que num determinado... Olha ela aparecendo aí, ó. Simone Biles, deixa as Olimpíadas com uma lição importante para nós. Qual que é a lição? Olha a frase dela, abre aspas, que tem a ver com o seu livro, Cura-me. Eu tenho que colocar meu orgulho de lado e tenho que fazer o que é certo para mim e focar na minha saúde mental e não colocar em risco minha saúde e bem-estar. É por isso que eu decidi dar um passo para trás. Ou seja, ela que estava aclamada como sendo assim a favorita e agora vai, e o grande show. Ela diz, gente, eu tenho um monte de medalha, tá tudo certo, mas agora eu preciso cuidar de mim. É o meu limite. Então, engraçado, né? Porque deixar o orgulho de lado, isso ficou mais forte no meu coração em relação ao que ela falou. Porque você tem que admitir quando você não consegue mais, ou até onde você consegue ir. Até aqui eu consigo ir. E quando você reconhece a sua limitação humana, que é dar esse passo para trás que ela falou, você consegue dar esse passo para trás para tomar impulso. Acho que o super-homem ele fazia isso, né? Ele dava uns passinhos assim para correr para frente. Então, dar o passo para trás. Eu preciso reconhecer, olha, realmente eu não estou conseguindo. E eu vejo isso muitas vezes num cantor, num palestrante. Às vezes a pessoa não tem mais nem o que dar para o outro, né? Ela já está ali, ó, cansada por dentro, precisando de uma terapia, precisando de cuidar. E não se cuida, talvez por vergonha. A depressão, por exemplo, não estou dizendo que é o caso dela, não. A depressão, por exemplo, é muito difícil de uma pessoa admitir para poder cuidar. Mas se eu não admito, como é que eu faço? Eu não estou dando conta? Como é que eu faço? Eu preciso primeiro admitir, olha, eu preciso de ajuda. Gente, me ajuda? Me ajuda? Me ajuda? Eu preciso de ajuda. Claro que, gente, nem todo mundo vai querer te ajudar. E nem todo mundo vai entender a sua dor. Mas é preciso que eu peça ajuda. E vá ao encontro de alguém que me ajude. Eu sei que talvez aqui do meu lado a pessoa vai falar assim, olha, não acredito, é frescura sua, procura alguém. Sempre vai ter alguém para te compreender e te ajudar. Buscar ajuda. E às vezes a gente precisa abrir mão de alguma coisa. Eu abrir mão de alguma coisa, por exemplo, no caso dela, é de uma medalha, é de um reconhecimento mundial. Às vezes é preciso a gente dar um passo atrás. Eu já vi, por exemplo, caso onde a pessoa estava prestes a casar, mas a pressão estava tão grande, que ela teve a coragem um mês antes, precisa ser corajosa para fazer isso também. Assim como essa medalha aí da Simone Biles, ela disse, opa, renuncio a isso. Faltava um mês para casar e é uma amiga minha. E um mês antes ela disse, é muita pressão, não estou dando conta disso, eu vou ter que, assim, dar um passo atrás. E você acredita? Foi a melhor coisa que ela fez. Hoje,
tá muito feliz, casou com uma outra pessoa, tá muito feliz, mas teve aquele momento, sabe, de parar e falar assim, calma, tá todo mundo feliz ao meu lado, achando isso, mas eu tô feliz comigo. Essa descoberta pessoal salvou essa menina, porque hoje ela tem assim um sorriso, uma alegria de quem está reencontrada, mas 4 anos atrás, e era mais ou menos ali mês de setembro, alguma coisa assim, a tomada de decisão dela foi de uma coragem. Às vezes coragem não é a gente continuar em frente, sabe? Às vezes coragem é a gente colocar um ponto final, às vezes coragem é a gente, opa, deixa eu ver como é que eu estou. Doutor, estou falando isso, tem a ver esse aspecto físico com o aspecto emocional, a conciliação disso, às vezes dar uma parada é importante, às vezes reconhecer que a gente está precisando de ajuda é importante? Com certeza. O que acontece? Isso são situações estressantes, né, para as pessoas. Essa atleta, por exemplo, passou essa situação. O que acontece? O estresse, vamos pensar no estresse. O estresse é natural, o estresse é essencial para nós, porque vamos pensar mais para os tempos antigos. Quando o homem estava na sua civilização, lá, ele estava reunido no seu grupo, o que acontecia? Aparecia um animal, quando esse animal aparecia, era o estresse, porque o estresse é a liberação de um hormônio chamado cortisol. O que acontece? Quando esse hormônio é liberado, você fica atento, você presta atenção e se prepara ou para enfrentar esse animal, se preparava, né, para enfrentar, ou para fugir. Então, o estresse, até agora trazendo para os tempos atuais, ele é presente. Quando você está dirigindo, você está, às vezes, numa situação de concentração, passa um carro rápido, você dá um estresse ali, mas esse estresse é natural. O que acontece é quando você tem essa superexposição ao estresse. A gente a atleta, por exemplo, a pressão, a cobrança em cima, ela era a principal, né? Que estava todo mundo focado nela, que ela era a que todo mundo pensava que ia ser campeã. Então, o que acontece? Ela ficou sobrecarregada ali. Então, é pressão da família, pressão dos técnicos. Então, o que acontece? Esse estresse, ele acaba sendo prejudicial. E agora, nos tempos atuais, as pessoas com cobranças, com a pandemia em si, né, trazendo todo esse contexto de confinamento. Então, as pessoas vão somatizando esse estresse, e esse estresse, o que ele acaba refletindo na saúde? As pessoas acabam ficando, o estresse, quando você fica muito estressado, você tem mais fome, você acaba tendo mais fome. E o seu corpo, porque ele está se preparando para achar que você vai passar por uma situação que você vai ter que correr, fugir, ele economiza energia. Então, quando ele economiza energia, você gasta menos energia. Então, o seu corpo pede mais comida, porque você não sabe quando você vai precisar correr de novo, então ele quer estocar energia e ele economiza mais. E nessa economia, às vezes, ele abaixa seus hormônios, deixa a pessoa mais triste, vai deixando a pessoa mais acuada. Então, atrapalha o sono, e um sono não bem... E esse é um caminho, por exemplo, para depressão. Exato, tá tudo ligado, né? A mente sã em corpo são. Então, o que acontece? Quando você começa a passar por muitas situações estressantes, você acaba ficando mais desanimado, você vai perdendo a sua motivação. Então, é bom sempre equilibrar, né? A parte biológica, controlar isso com a parte mental. Eu vou pedir uma canção, uma música para Farla e para o Ariel. E pensando nisso, não sei se eu estou errado, mas eu acho que às vezes esse estresse, né, essa pressão, superpressão, às vezes está dentro da gente, a gente mesmo se cobra demais e às vezes também, algumas famílias, os pais exercem esse excesso de cobrança também sobre os filhos. Eu já vi situação onde a expectativa dos pais era assim, de sucesso desse filho, sabe? Todos os pais têm o desejo que os filhos tenham assim, sucesso na vida, isso é normal. Mas tem alguns pais que ultrapassam um pouquinho, doutor, ultrapassam um pouquinho o limite. E ficam naquela ansiedade, o meu filho tem que ser o melhor, meu filho... Gente, ele está ali no pré-primário, né? Eu sou da época do pré-primário, não sei nem como é que chama hoje. Mas assim, primeiro, segundo ano, ela quer que seja o destaque, que ganhe a medalhinha no final do ano como o melhor aluno. Então, há uma sociedade, como o senhor mesmo disse aí, o excesso de cobrança, e às vezes começa já na tenra infância. Desde pequenininho, né? Às vezes as crianças são extremamente cobradas para ter as melhores notas, ser concentradas, e às vezes a criança só precisa um pouco
ficar num ambiente mais tranquilo, ser estimulada, sempre ser estimulada, mas não de uma forma de pressão, porque isso vai acarretar. Essa criança acaba sendo uma criança que começa a descontar os seus problemas, a sua parte emocional na comida, e geralmente são comidas calóricas, né? Que é a maior oferta, são comidas industrializadas, e quando vê, vira uma bola de neve, a criança já nem consegue mais sair disso e os pais também não conseguem nem mais controlar. Então, recados aos 43 minutos de um novo dia que está só começando. Menos, né, gente? Né? Vamos assim, sabe? Cobrar menos dos outros e, às vezes, também se perdoar mais. Volto sempre na temática do livro e na página 19 está aqui, ó. Eu me perdoo. Vamos para a música? Vamos. Vamos clamar o Espírito Santo para estar conosco, para encher o nosso coração da presença dele. Legal. Espírito Santo, eu quero estar cheio de ti. 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 Espírito Santo, eu quero mais. Enche-me, Espírito Santo, eu quero mais. Enche-me, Espírito Santo, eu quero mais. Enche-me, Espírito Santo, eu quero mais. Enche-me. Oi, família Rede Vida. Me chamo Ilza, sou de Vitória, Espírito Santo. Estou aqui para partilhar as graças recebidas. Estava com um grande problema na minha mão, mas graças a São José eu fui abençoada e também o emprego do meu filho. Eu peço a todos que assistem a novena de São José, porque ela é muito poderosa, e toda a programação da Rede Vida. Eu agradeço de coração. É por causa disso que existe a nossa Rede Vida, é para te ajudar a ser um ser humano melhor, levar coisas boas para as pessoas que você ama. São 47 minutos de um novo dia. Eu trabalho em várias coisas ao longo do dia, mas esse trabalho que eu faço nas madrugadas é um trabalho voluntário. Esse trabalho é de levar um conforto para aqueles corações que mais precisam. Tanto assim que os meus convidados também vêm no programa de forma voluntária. É algo que a gente se propôs 5 anos atrás, de fazer um trabalho com pessoas que se dispusessem a gastar um pouquinho do tempo
para ajudar aqueles que mais precisam nas madrugadas. E tem sido assim um trabalho tão bacana, tão feliz de ver tantos resultados e ao mesmo tempo tantos corações sendo tocados, restaurados, fortalecidos. Natanzinho vai separando, né? Aí os recadinhos que vão chegando de todas as partes do Brasil. E eu vou vendo e entendendo que existe uma missão nisso que a gente faz. Até agora, a gente ajudou a Karine, por exemplo. Karine escreveu para nós assim: ô Dalcides, eu preciso agradecer a você, a toda a família Rede Vida. Tudo começou em agosto de 2019, quando meu companheiro faleceu. Foram 6 meses de orações e, claro, suas palavras. Com seu programa, minha fé estava de volta. Jesus tinha enviado um recado para mim. Hoje eu estou cada dia melhor, assisto os 3 programas e só tenho a agradecer. Eu que tenho que te agradecer, Karine. Eu sei, olha, momentos difíceis, né, de luta e ao mesmo tempo você dizendo, estou com você nos 3 momentos. 11 horas da manhã eu estou ao vivo aqui pela Rede Vida, 4h15 da tarde estou ao vivo aqui pela Rede Vida, à meia-noite faço companhia para você e esse programa se repete às 3 horas da manhã. Então são 4 oportunidades ao longo das 24 horas para a gente estar junto. Quem mais que me escreveu, Natan? A Sabrina me escreveu, disse assim: ô Dalcides, o seu programa traz paz e esperança às pessoas. Que Deus continue abençoando sua vida e a sua família. Adoro o seu programa, aprendo muito de Deus com você, seus convidados. Um grande abraço. Sabrina, é por isso que existe essa nossa missão de levarmos nas madrugadas um programa como esse. Agora, eu não conseguiria, com toda a minha boa vontade, voluntarismo, os meus convidados, a gente não conseguiria levar adiante um programa nas madrugadas, porque fazer televisão, pela tecnologia que existe, é uma das coisas mais caras que se tem. Mas a gente tem encontrado uma forma. São aqueles que estendem as mãos e dizem assim: olha, eu vou ajudar vocês a levar adiante essa missão. São os assim chamados benfeitores desse nosso projeto Juntos pela Vida. Eu quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Porque graças à sua ajuda que a gente está transformando vidas nas nossas madrugadas. Dalcides, eu posso com um pouquinho, ajuda com um pouquinho. Aquilo que você puder ajudar, eu já agradeço. Eu não quero R$1 seu, não tenho direito a R$1 seu. Mas tudo aquilo que você ajuda, a gente consegue manter esse programa. Por quê? Nós estamos agora alugando um satélite para jogar essa imagem em todo o Brasil. Todas as partes do nosso país, nesta madrugada, recebendo essa imagem, graças à sua ajuda. Se alugar um carro já é complicado, imagina alugar um satélite. Nós estamos alugando durante 4 horas, só nessa madrugada. Da meia-noite às 2, das 3 às 5 horas da manhã. E esse trabalho a gente faz assim, com muito carinho, com muita alegria mesmo, tá? Se você pode agora, faça a sua ligação 0 Operadora 11 4200 8080. Fala assim, quero fazer meu cadastro aí, quero ajudar essa molecada a levar adiante essa missão. Aqui existe muita verdade, tá? Eu só quero que ajude se isso não for te fazer falta. Se por acaso esse R$1 aí, R$1 que você vai ajudar, vai te fazer falta, não é para ajudar esse projeto, tá bom? Está proibido ajudar se por acaso isso vai tirar alguma coisinha daquilo que é o essencial seu. Só peço ajuda para aquela pessoa que diz assim, opa, eu posso ajudar essa gente aí de coração bonito levar adiante essa missão. Tá claro isso? Então, outra possibilidade, se nessa madrugada se sentir, Dalcides, esse negócio de telefonar não é comigo não. Você pode fazer também um Pix, tão fácil. Esse é o telefone celular, né, Natanzinho? Então, o celular o Pix para essa madrugada. Então, 11 97061 0457. Se você pode, me ajude a levar adiante essa missão. Eu volto a dizer a você, a gente tem assim uma infinidade de testemunhos que chegam de todas as partes do Brasil. E a gente realmente sendo transformada a partir das coisas que encontram aqui nessas madrugadas. Muita gente, inclusive, que tinha desistido, sabe? Desistido de trabalhar, reencontrou trabalho, esperança, vontade de viver em família, casamentos que nós salvamos aqui nas madrugadas. E a gente vai trazendo esses testemunhos todos os dias. E você que me acompanha todos os dias é testemunha disso. Volto
a pedir a sua ajuda nessa madrugada, se você pode. Eu só quero continuar com esse programa para fazer o bem àqueles que mais precisam. Então tá aqui, ó, chave Pix. Dalcide, só vou ajudar uma vez e nunca mais na vida. Se isso não for te fazer falta, hein? Pode ajudar e que seja nessa madrugada. Vai.